pessoal, meu nome é Alexandre Luna e eu venho pesquisando e praticando governança ágil nos últimos 8 anos. Este vídeo é parte integrante de um mini curso introdutório sobre governança ágil, focando nos aspectos essenciais para a compreensão do tema. São vídeos curtos e nós sugerimos que vocês os assistam na sequência, mas observe que isso não é uma regra. Em cada vídeo você verá o link para o próximo vídeo, assim como também o link para o vídeo anterior. O título da nossa palestra ela é a governança ágil como um meio para alcançar a competitividade e a sustentabilidade organizacional, permitindo que as organizações possam reagir de forma rápida às mudanças no meio onde elas estão inseridas, mais rápido do que a taxa dessas mudanças. Para isso, nós organizamos uma agenda bem objetiva que procura, primeiro, introduzir as origens da governança ágil. Em segundo lugar, nós procuramos discutir alguns problemas enfrentados pela governança ágil no Brasil e no mundo. Como terceiro tópico da nossa agenda, nós pretendemos também falar como lidar com essas questões no dia a dia das nossas organizações, apresentar uma alternativa de solução para conduzir trabalhos e prática na área de governança ágil, que é o que a gente vem a chamar de um framework de governança ágil, o Agile Governance Framework, também carinhosamente chamado de família Mangue. A gente vai conhecer também o Mangue como um dos componentes centrais desse framework. Na etapa seguinte, a gente vai discutir uma recente publicação nossa, vem apresentar um conjunto de fundamentos para o manifesto da governança ágil, procurando sugerir esses fundamentos como uma ponte para que as organizações possam alcançar a agilidade em seus negócios. E aí a gente vai apresentar alguns tópicos de perspectivas de trabalhos futuros e concluir a nossa palestra. Começando pelo contexto, pela motivação desse trabalho, antes de falar de governança ágil, o que vem a ser governança? Governança nada mais é do que a harmonia de 3 aspectos fundamentais das nossas organizações. Primeiro, a capacidade de pensar de forma estratégica e estar em conformidade com essa estratégia através de uma palavra muito difundida hoje em dia chamada compliance, que vem a significar conformidade, ou seja, pensar de forma estratégica, ter uma visão prospectiva, racionalizar as ações, procurando identificar tendências e harmonizando as expectativas e fazendo um alinhamento estratégico. Esse poderia ser a primeira dimensão. A segunda delas é a garantia, o estabelecimento de mecanismos para garantir o cumprimento desse planejamento estratégico. Essa segunda dimensão está muito relacionada a controle, ou seja, de nada adianta nós planejarmos de forma estratégica, nós pensarmos organizacionalmente de forma estratégica, se a gente não tem a condição de manobrar, de ter a capacidade de estabelecer os indicadores de progresso para saber se nós estamos efetivamente alcançando os objetivos almejados, definir pontos de controle e também a capacidade de monitorar esses indicadores. Afinal de contas, esses indicadores são apenas um instrumento para que a gente possa garantir que a nossa trajetória está de acordo com o planejamento originalmente proposto. A terceira dimensão, que talvez seja a dimensão mais relacionada com o contexto de agilidade, com o contexto de capacidade de reagir às mudanças por meio das organizações, dos times e das pessoas, que é a capacidade de desenvolver habilidades de perceber as necessidades de mudança e reagir a essas mudanças de uma forma proativa, antecipando-se sempre que possível e reagindo de maneira coordenada na medida em que há necessidade que essa reação ocorra de uma forma mais rapidamente possível. Uma vez, então, conceituado o significado de governança, esse fluxo vivo
de retroalimentação entre essas três dimensões, na medida em que se percebe a necessidade de reagir a estas mudanças, naturalmente o planejamento estratégico precisa ser revisto. Na medida em que eu revejo o planejamento estratégico, eventualmente eu também terei que reavaliar os mecanismos de controle que eu defini para alcançar aquele planejamento e continuar monitorando a necessidade de mudança e assim, de forma gradual, a gente tem um ciclo virtuoso da governança. Bom, um outro conceito muito importante seria o conceito de agilidade. É importante esclarecer, e eu acho que eu já dei uma certa pista para vocês aqui desse conceito de agilidade, e nós adotamos o conceito de agilidade do professor Philip Cruikshank, que durante muito tempo ele foi o líder da equipe da Rational, e foi uma das pessoas à frente da definição do Rational Unified Process, que posteriormente foi adquirido pela IBM, e hoje ele é o professor da Universidade da Colômbia Britânica, na cidade de Vancouver, no Canadá. E como é que o professor Philip ele define agilidade? Ele define agilidade como a capacidade das organizações de reagirem às mudanças em seu meio organizacional mais rápido do que a taxa dessas mudanças. Essa definição, esse conceito é interessante porque ele apresenta agilidade, primeiro, em termos de negócio. Segundo, ele apresenta agilidade como uma combinação da abordagem Lean e da abordagem ágil. Ou seja, mesmo entendendo que a abordagem Lean procura focar em evitar ou minimizar o desperdício e a abordagem ágil procura focar na capacidade de reagir o mais rapidamente possível às mudanças, a combinação dessas duas habilidades demonstra ser muito mais positivo para o contexto organizacional do que se a gente aplicasse essas habilidades de forma isolada. Portanto, o nosso conceito de agilidade combina esses dois conceitos aí de ágil e lean, né, de uma forma colaborativa, de uma forma reflexiva, inclusive. Em alguns momentos, é importante a gente entender que é mais importante ser ágil, enquanto em outros momentos é mais importante ser lean. E essa capacidade de avaliar de forma reflexiva a natureza do contexto e fazer a escolha adequada para aquele momento é o que define governança ágil. E eu gostaria também de deixar aqui para vocês as principais referências desse trabalho, né? Esse último slide aqui apresenta as principais referências desse trabalho, que vocês podem ter acesso, inclusive, aos trabalhos originais publicados, né, sobre governança ágil, os mais recentes, inclusive, publicados esse ano. Foi uma grande satisfação, um forte abraço para todos vocês e felicidades. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os assuntos discutidos no vídeo, vocês podem deixar comentários. Eu vou tentar respondê-los na medida do possível. Se for uma coisa mais elaborada, vocês podem me mandar um e-mail. O seu feedback é muito importante para nós, para nos incentivar a fazer novos vídeos, novos minicursos. Portanto, não deixem de dar o seu joinha aqui no vídeo e assinar o nosso canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo.